Você já parou para pensar que talvez o maior inimigo do seu sucesso não seja a falta de dinheiro, nem de tempo, nem de oportunidade, mas sim um único pensamento que você repete todos os dias sem perceber? Esse pensamento é silencioso, ele não grita, ele não aparece como um vilão óbvio, ele chega disfarçado de bom senso, de prudência, de realismo, e é exatamente por isso que ele é tão perigoso. Porque você não consegue combater aquilo que você não consegue enxergar. E se eu te disser que a maioria das pessoas que não consegue sair do lugar não está presa por falta de talento ou de esforço, mas por causa de uma crença que foi plantada na mente delas há anos, talvez décadas, e que nunca foi questionada? Fica aqui comigo, porque o que você vai ouvir nos próximos minutos pode mudar completamente a forma como você enxerga a si mesmo e o que você é capaz de conquistar. Esse vídeo não é sobre motivação barata, não é sobre aquele papo de acredite em você e tudo vai dar certo. É sobre algo muito mais profundo e muito mais real. É sobre um padrão mental que age como um freio invisível e que está presente na vida de quase todo mundo que já chegou perto do sucesso e recuou, que começou algo grande e abandonou, que sonhou alto e se convenceu de que não era para ele. Se você já sentiu que algo te impede de avançar, mesmo quando você tenta, mesmo quando você se esforça, mesmo quando tudo parece estar no lugar, então você precisa assistir esse vídeo até o final, porque a resposta que você está procurando pode estar aqui. Vamos começar pelo começo, pela raiz de tudo. Existe um conceito estudado por décadas pela psicologia comportamental que se chama crença limitante, mas esqueça o nome bonito por um segundo. Na prática, uma crença limitante é simplesmente uma história que você conta para si mesmo e que você nunca questionou se é verdade. Uma frase que virou lei dentro da sua cabeça. Uma sentença que você carrega como se fosse um fato, mas que na verdade é apenas uma interpretação, uma opinião, uma narrativa criada em algum momento da sua vida, geralmente quando você era criança ou adolescente, e que ficou gravada tão fundo que você esqueceu que ela está lá. Sabe qual é a mais comum? Qual é o pensamento que mais sabota o sucesso das pessoas? É esse aqui. Eu não sou o tipo de pessoa que consegue isso. Simples assim. Devastador assim. Eu não sou o tipo de pessoa que ganha muito dinheiro. Eu não sou o tipo de pessoa que tem relacionamentos saudáveis. Eu não sou o tipo de pessoa que chega lá. Esse pensamento tem 1000 versões, e todas elas fazem a mesma coisa. Te colocam numa caixa. Te definem antes mesmo de você tentar. E o pior de tudo, você mesmo construiu essa caixa. Mas de onde veio isso? Pensa comigo. Você não nasceu acreditando que não era capaz. Nenhuma criança nasce assim. Uma criança de 2 anos não pensa, andar é para outro tipo de pessoa. Ela cai, levanta, cai de novo, levanta de novo, sem questionar, sem se julgar, sem criar uma história sobre isso. Então, em algum momento, algo mudou. Alguém disse uma frase, um professor, um pai, um amigo. Você não tem jeito para isso. Na nossa família ninguém nunca conseguiu. Quem você pensa que é? Ou então você tentou algo, falhou e tirou uma conclusão errada. Tentei, não deu, então não sou feito para isso. E pronto, a crença foi plantada. O problema não é que você falhou. O problema é a história que você criou sobre a falha. Porque a falha em si não significa nada. O significado é o que você escolheu dar para ela. E sem perceber, você escolheu o pior significado possível. Mas espera, porque a história fica ainda mais interessante a partir daqui. Sabe o que acontece depois que essa crença é instalada? Sua mente começa a trabalhar contra você de uma forma que é quase assustadora. Existe um fenômeno chamado viés de confirmação. Em termos simples, significa que sua mente busca ativamente provas de que aquilo que ela já acredita é verdade. Se você acredita que não é capaz,
Sua mente vai encontrar evidências disso em todo lugar. Vai ignorar as provas de que você é sim capaz. Vai filtrar a realidade para confirmar a história que ela já comprou. É como se você tivesse um filtro distorcido na frente dos olhos. Você olha para sua vida e vê apenas o que confirma que você não é bom o suficiente. As vezes que deu certo, esquecidas. As conquistas? Ah, foi sorte. Os elogios? Ela só disse isso para me animar. Mas os erros, as falhas, os momentos difíceis? Esses ficam gravados em alta definição. Esses viram prova de que a crença estava certa. E assim o ciclo se perpetua. A crença cria o filtro. O filtro distorce a realidade. A realidade distorcida alimenta a crença. E você fica preso numa prisão que não tem grades, que não tem cadeado, mas da qual você não consegue sair porque não sabe que está dentro. Agora eu preciso que você preste atenção no que vem a seguir, porque isso vai tocar em algo que muita gente prefere evitar. O sabotador mais sofisticado não age de fora para dentro. Ele não vem como uma pessoa que te desencoraja, como uma situação desfavorável, como falta de recurso. O sabotador mais sofisticado age de dentro para fora, e ele usa a sua própria voz. Fala com o seu próprio vocabulário, usa os seus próprios medos contra você. Sabe como ele aparece no dia a dia? Não é como um pensamento óbvio de "eu vou desistir". É muito mais sutil do que isso. Ele aparece como procrastinação. "Vou começar na segunda". Ele aparece como perfeccionismo. "Ainda não está bom o suficiente para lançar". Ele aparece como excesso de planejamento. "Preciso estudar mais um pouco antes de agir". Ele aparece como comparação. "Olha onde aquela pessoa chegou, como eu vou competir com isso?". Cada um desses comportamentos parece razoável na superfície, mas por baixo de todos eles existe a mesma raiz, a mesma crença. Eu não sou o tipo de pessoa que consegue isso. E enquanto essa raiz estiver intacta, não adianta mudar o comportamento. A árvore vai continuar dando os mesmos frutos. Deixa eu te contar uma história. Tem um experimento famoso feito com elefantes em circo. Quando esses elefantes são filhotes, eles são amarrados com uma corda grossa numa estaca fincada no chão. Eles tentam se soltar. Tentam e tentam. Mas são pequenos demais, fracos demais. Não conseguem. E depois de muitas tentativas frustradas, eles aprendem uma coisa: a corda é mais forte que eu, e param de tentar. Quando crescem, esses elefantes têm força suficiente para arrancar árvores do chão. Poderiam se libertar da corda em segundos, mas não tentam, porque a crença já está instalada. A corda ainda significa prisão, e o elefante adulto, poderoso, capaz, fica preso por uma corda fina porque acredita que não consegue se soltar. Você consegue se ver nessa história? Porque muitas pessoas são elefantes adultos presos por cordas finas, presas por memórias antigas, por frases que alguém disse quando eram crianças, por uma falha que aconteceu quando ainda não tinham as ferramentas que têm hoje. A corda mudou, você mudou, mas a crença ficou igual. E agora chegamos no ponto mais importante desse vídeo. Aquele que vai separar quem vai mudar de quem vai continuar igual. A maioria das pessoas, quando descobre que tem uma crença limitante, faz o seguinte: tenta pensar positivo por cima. Coloca um post-it no espelho. Repete afirmações. Eu sou capaz. Eu mereço o sucesso. Eu vou conseguir. E sabe o que acontece? Nada. Porque a mente lógica não funciona assim. Você não apaga uma crença com outra frase. Você transforma uma crença com evidências reais, com ação, com experiências novas que reescrevem a história. O processo não é sobre pensar diferente antes de agir, é sobre agir diferente para poder pensar diferente depois. Soa contra-intuitivo, mas é assim que funciona. A confiança não vem antes da ação. Ela vem depois. Você não espera se sentir pronto para começar. Você começa para poder se sentir pronto. Cada pequena ação que contradiz a crença limitante
É um tijolo retirado da parede que te prende, e paredes inteiras caem um tijolo de cada vez. Deixa eu ser direto com você agora. Se você chegou até aqui nesse vídeo, tem algo dentro de você que quer mudar, que sabe que pode mais, que sente que está travado em algum ponto e não consegue entender exatamente por quê. E eu preciso te dizer uma coisa que talvez você não queira ouvir, mas que precisa ser dita. A vida não vai esperar você se sentir pronto, o mercado não vai esperar, as oportunidades não vão esperar, o tempo, com certeza, não vai esperar. Cada dia que passa com essa crença intacta é um dia que você deixou de construir quem você poderia ser. E isso não é para te assustar, é para te acordar, porque existe uma versão de você que já tomou as decisões que você ainda está adiando, que já iniciou o projeto que você ainda está planejando, que já teve a conversa difícil que você ainda está evitando, que já deu o primeiro passo que você ainda está esperando o momento certo para dar. Essa versão existe, ela está acessível, mas ela exige que você quebre o padrão que está te mantendo onde você está. E esse padrão começa com um único pensamento: eu não sou o tipo de pessoa que consegue isso. Essa é a corrente. Essa é a corda do elefante. Esse é o freio invisível. Então, como você quebra isso na prática? Primeiro, você precisa identificar a crença. Pega um papel agora, sério, literalmente agora, e escreve: em qual área da minha vida eu sinto que estou travado? Que tipo de pessoa eu acredito que não sou nessa área? Qual frase define esse limite que eu coloco em mim mesmo? Escreve, porque aquilo que está no subconsciente perde poder quando vem à tona. A luz dissolve as sombras. Segundo, você questiona a origem. Quando surgiu essa crença? Quem disse isso primeiro? Em que contexto? Você tinha quantos anos? E mais importante, essa pessoa tinha autoridade real para definir quem você é e o que você pode conquistar? Na maioria dos casos, a resposta é não. A crença foi criada por alguém que também tinha suas próprias limitações, seus próprios medos, sua própria caixa. Terceiro, e esse é o mais importante, você age apesar da crença. Não espera ela sumir. Não espera se sentir confiante. Age enquanto ela ainda está lá. Porque toda vez que você age apesar do medo, apesar da dúvida, apesar da voz que diz "não é para você", você prova para sua mente que a crença está errada. E com o tempo, a crença começa a enfraquecer. E uma crença nova, construída em evidências reais, começa a se instalar no lugar. É lento? Às vezes sim, mas é real e é permanente. Agora eu vou te deixar com um pensamento final. Algo que quero que você carregue depois que esse vídeo acabar. O sucesso que você quer não está do outro lado de uma técnica secreta. Não está do outro lado de um curso, de um mentor, de uma oportunidade específica. Está do outro lado de uma versão de você que parou de acreditar que não merece e não é capaz. O maior trabalho que você vai fazer na sua vida não é externo, é interno. É desmantelar as histórias que te prendem e construir novas histórias baseadas em quem você realmente é e no que você realmente pode. Você já provou para si mesmo que consegue superar dificuldades. Já chegou em pontos que pareciam impossíveis antes. Já cresceu em formas que você não antecipou. A questão não é se você é capaz. A questão é se você vai parar de duvidar disso. O pensamento que está sabotando seu sucesso é velho, é herdado. E mais importante que tudo, ele não é você. Você é capaz de muito mais do que essa voz te diz. E o primeiro passo é perceber que ela mente. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, se você se reconheceu em algum ponto, eu quero saber. Conta nos comentários qual é o pensamento limitante que você mais luta contra. Às vezes, só nomear em voz alta já é o começo da transformação. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso hoje, compartilha esse vídeo. Pode ser a coisa mais importante que você faz por essa pessoa. Inscreve-se no canal se ainda não faz parte daqui.
Tem muito mais conteúdo como esse vindo por aí. Conteúdo que vai te desafiar, te incomodar do jeito certo e te ajudar a construir uma versão de você que você ainda não conhece. A crença que te prende só tem um antídoto, e esse antídoto é a ação. Começa hoje.